tarde, gente, tudo bem? A pesquisa do nosso grupo foi uma pesquisa de percepção ambiental acerca da manutenção de áreas verdes em ambientes urbanos, alternativas à falta de local adequado para o cultivo de plantas nos lares de uma cidade grande. O nosso grupo é a Amanda, o Gabriel, o Gleison, eu, Juliana, e a Micaela. A educação ambiental é definida como uma dimensão essencial da educação fundamental, uma esfera de interações básicas do desenvolvimento pessoal e social com relação ao meio em que vivemos, que é a nossa casa compartilhada. Envolve os aspectos ambientais, sociais, educativos, econômicos, entre muitos outros. Cada técnica e metodologia para a educação ambiental deve ser apropriada ao contexto. A fotografia e as dinâmicas de grupo como estratégia de sensibilização e conscientização ambiental podem ser amplamente aplicadas e bem aceitas em cenários diversos. Recursos lúdicos proporcionam a vivência e a observação, tornando-se mais fácil atingir os objetivos da sensibilização e conscientização. Os objetivos do trabalho foram sensibilizar o público-alvo em relação à paisagem modificada em virtude da urbanização e promover a percepção da flora e fauna local existente em centros urbanos, bem como os impactos faunísticos e florísticos causados pela supressão de vegetação em detrimento de construções. Conhecer a ideia que os cidadãos urbanizados têm sobre a importância do meio ambiente e sua conservação, registrar as inserções da natureza na vida das pessoas, mesmo nos grandes centros urbanos, demonstrando o quanto a natureza é resiliente e necessária, sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de nos voltarmos para a questão ambiental na perspectiva da preservação da natureza, mas também do bem-estar e da qualidade de vida nas grandes cidades. Exemplificar o reuso de materiais aplicando ao plantio e ilustrar o quanto essa prática pode ser duplamente benéfica ao meio ambiente. A justificativa foi construir uma tarefa de grande prioridade do ambiente urbano, porque a construção civil movimenta o mercado e a natureza é colocada em segundo plano, porque na visão capitalista só há importância aquilo que gera lucro. Assim, as cidades estão se tornando cada vez mais populosas e mais extensas e os espaços verdes cada vez mais raros. Este trabalho justifica-se, portanto, pela possibilidade de educação ambiental, de ajudar as pessoas a refazerem sua visão sobre o meio ambiente e sobre o seu papel na natureza, já que também fazemos parte dela, compreendendo a importância do meio ambiente e buscando o desenvolvimento sustentável. Os materiais e métodos utilizados foram a discussão inicial do tema com o grupo, o registro fotográfico feito por todos os membros Para eu parar de embolar a língua, o registro fotográfico feito por todos os membros do grupo, a escolha das 10 fotografias que mais transmitiam a ideia do grupo, a criação e divulgação de um questionário a ser respondido pelo público-alvo, a análise, observação e organização dos dados obtidos através do questionário, a construção da devolutiva para a turma e os professores envolvidos no projeto. Materiais:
celular, computador, formulários do Google e redes sociais. Aqui está um formulário. A gente vai apresentar as perguntas a seguir. As fotografias que a gente utilizou, as fotografias que a gente selecionou, e as respostas que a gente obteve. 67,6% das pessoas afirmaram morar em casas, e as respostas que a gente obteve. No total, obtivemos 71 respostas. 67,6% dessas pessoas afirmou morar em casa e 32,4% afirmaram morar em apartamento. Desconsiderando o contexto da pandemia, em horários livres de lazer, você prefere ir ao shopping, 18,8%, ir a lugares verdes da cidade, como praças e parques, 47,8%, ou ficar em casa, 33,3%. Possui alguma planta em casa? 87,3% possuem, 12,7% não possuem. As respostas obtidas foram: no trabalho obtivemos 71 respostas. 67,6% dessas pessoas vivem em casas e 32,4% pessoas vivem em apartamento. Possui alguma planta em casa? 87,3% sim, 12,7% não. Se não possui, sente vontade? 88,9% das pessoas que afirmaram que não sentem vontade e 11,1% não sentem vontade. Se sente vontade, o que você acredita que tem te impedido de... Se sente vontade, o que você acredita que tem te impedido de começar? Falta de espaço, falta de tempo, dificuldade em mantê-los. Falta de espaço, 9,1%, falta de tempo, 36,4%, dificuldade em mantê-los, 77,3%. Você prefere plantas ornamentais, como flores ou suculentas, 25,4%, de consumo como frutíferas ou hortaliças, 12,7%, ambas 62% e nenhuma 0%. Na sua opinião, casas com muitas plantas possuem uma aparência boa, 98,6%, e ruim o restante. No seu ponto de vista, ruas arborizadas são mais atrativas? Sim, 100%. Após as perguntas gerais, foi pedido que os participantes associassem as imagens ao sentimento despertado ao serem vistas. Após as perguntas gerais, foi pedido que os participantes associassem as imagens ao sentimento despertado ao serem vistas: felicidade, satisfação, angústia, repulsa ou indiferença.
Com relação à primeira pergunta, a maioria das pessoas demonstrou satisfação, algumas demonstraram angústia e a minoria demonstrou repulsa. Em relação à segunda foto, a grande maioria demonstrou satisfação, em segundo lugar ficou felicidade e em último lugar ficou angústia. Com relação à terceira foto, a grande maioria respondeu satisfação, em segundo lugar felicidade e em último lugar repulsa. A quarta foto, a grande maioria respondeu satisfação, em segundo lugar indiferença e em último lugar repulsa. A quinta foto, a grande maioria respondeu felicidade e em segundo lugar satisfação e em último lugar repulsa. A quarta foto, a maioria respondeu felicidade, quase empatado com a sexta foto, a grande maioria respondeu satisfação, quase empatando com felicidade, e em último lugar ficou angústia. A sétima foto, a maioria esmagadora respondeu felicidade, em segundo lugar satisfação, e em últimos lugares, praticamente empatado, angústia e indiferença. A oitava foto, a grande maioria respondeu felicidade, em segundo lugar satisfação e em último lugar angústia. A nona foto, a maioria respondeu satisfação, em segundo lugar felicidade e em último lugar angústia. A décima foto, em primeiro lugar felicidade também, em segundo lugar satisfação e em último lugar angústia. Em relação às primeiras perguntas, após visualizar as imagens, suas opiniões mudaram? 81,7%. Não. 81,7% não. 18,3% sim. Então a gente perguntou qual a opinião que mudou, mas as pessoas não entenderam muito bem a pergunta, então elas responderam algumas coisas meio nada a ver. Amo plantas e amo cuidar delas, acho que as plantas poderiam fazer mais parte do ambiente urbano. Esse aqui respondeu alguma coisa mais no caminho que a gente queria dizer. Mudou só em questão que eu percebi quão bonitas são as plantas e o verde que elas têm. E pouco que nós valorizamos elas. Mudou só em questão de que eu percebi o quão bonitas são as plantas e o verde que elas têm. E o pouco que nós valorizamos elas. A conclusão é que, com os resultados que a gente obteve, é válido afirmar que a gama maior da população está conscientizada sobre os movimentos de inclusão da natureza no ambiente urbano e doméstico, embora alguns não pratiquem essa atividade por algum motivo que os impedem. Uma grande maioria se sente satisfeita ao observar uma cidade mais verde, além de cultivar diversos tipos de plantas em suas casas.
Agradecemos aos professores Eugênio Batista Leite e Miguel Ângelo Andrade pela oportunidade de desenvolver esse projeto. Agradecemos aos professores Eugênio Batista Leite e Miguel Ângelo Andrade pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Obrigada!